O Mania Entrevista hoje está aqui no Salão Verde com a fotógrafa que está abalando Brasília. Ela é uma discípula do Orlando Brito. Quer dizer, quem disse isso foi o Orlando Brito. Profissional aqui de Brasília que faz a cobertura do que a gente chama de o poder político, né? A Biló está aqui em todos os ambientes da política, dentro e fora do Congresso, Palácio, enfim, onde a política está, ela com certeza está também. Ela é um dos maiores expoentes hoje do jornalismo brasileiro e nós temos a honra de conversar com Gabriela Biló. Roda a vinheta. E a última travessura dela foi uma foto que ela fez da pasta do coronel Lauan, não é isso? Que estava depondo na CPMI e que nessa foto tem um receituário da sua advogada mostrando como ele deveria se comportar. Como o depoimento do coronel foi muito polêmico, para muita gente ele foi mentiroso, não é? Esse receituário ganhou uma importância imensa, porque ali estava dito para ele ter calma, não perder a serenidade, não dedurar, né? Ele fala a palavra caguetar, né? Enfim, foi uma foto que chamou muita atenção. E eu quero começar a entrevista com ela perguntando como é que ela veio parar em Brasília. Ela é uma mulher ainda bastante jovem. Se ela já veio para fazer política, atraída pela política, ou se ela caiu de paraquedas aqui, se ela, de repente, alguém trouxe. Mas o que te trouxe a Brasília, Gabriela? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, estou muito feliz de participar aqui com vocês, muito honrada, obrigada por me convidar, me dar esse espaço para falar do meu trabalho. E Brasília, minha querida Brasília, e eu sou uma paulistana que amo Brasília, e as pessoas sempre falam, você ama Brasília? Sim, eu amo Brasília, essa cidade maravilhosa. E como que eu vim parar aqui? A primeira vez que eu vim para Brasília foi nos 3 dias do impeachment, um antes, a noite do impeachment e um depois. Quem me mandou para cá foi o Estadão, que na época tinham muitas coisas acontecendo e eles mandaram uma equipe para fazer um reforço, né? Eu gostava muito de fazer retratos na época que eu aprendi a fazer no Estadão. Eu imaginei que eu fosse fazer um retrato do novo presidente, mas acabou que na madrugada do impeachment, enquanto estava sendo votado no Senado, o então vice, que estava virando o presidente Temer, me recebeu no gabinete dele para fazer a foto que seria a capa do jornal no dia seguinte, já com ele presidente. Olha, não tem nem como dizer como que foi terrível para mim aquele momento, porque eu estava tão nervosa e ele me deu tão poucos segundos para fotografar ele e para piorar, eu estava sem o equipamento de retrato, porque eu achei que eu não fosse fazer o retrato naquele dia, que eu fosse fazer em outro dia. Eu estava com uma tele e uma 50 e alguns segundos, acho que a foto toda durou uns 40 segundos, alguma coisa assim, foi tipo muito rápida. E eu tremia de nervoso, assim, não, aqui não, aqui não, aqui não. Ele entrou, começou a bater o dedinho assim, ficou nervoso, levantou, deu, foi embora. E eu olhei as fotos e falei assim, meu Deus, as fotos estão horríveis. E, não sei, não estava enxergando muita coisa. Aí eu puxei, vi que a foto estava no foco, falei, bom, pelo menos está com foco a foto. Aí eu saí andando e meu editor me ligando, eu andando, não sei onde, se você me perguntar onde, eu não tenho certeza, porque eu já não conhecia Brasília. Saí andando, aí uma hora um repórter me parou e falou, ei, você não tem que mandar a foto pro jornal? Aí eu tipo, sim, eu estava andando a esmo com a foto na câmera, parei para mandar a foto no jornal no dia seguinte, foto rasgada, a foto estava bonita, eu estava muito nervosa, liguei para minha irmã chorando, falando, perdi meu emprego, eles vão me demitir, a foto está horrível, não sei o quê. Enfim, aí toda essa adrenalina, eu lembro que eu me senti gelada e quente ao mesmo tempo, assim, eu sabia que esse momento era um momento histórico, sabe? E eu cobri muitas coisas na minha vida, cobri a vinda do Papa, cobri desastres aéreos, cobri o desastre aéreo de Chapecó, cobri coisas muito importantes assim na história. Mas eu nunca senti esse calafrio que eu senti naquele momento, assim, sabe? A segunda vez que eu vim, também para reforçar, foi na posse do Bolsonaro. E aí, assim, eu já estava apaixonada por Brasília, eu tinha certeza que era amor. Você estava mais apaixonado por Brasília ou já era o gostinho
do trabalho de documentação do poder político? Então, aí que tá, porque pra mim, eu sempre gostei muito de fotografia, do que eu chamo de fotografia social. Eu gostava muito de fazer manifestação, porque eu acho que a manifestação, independente do que as pessoas estejam manifestando, ela é muito pura do ser humano, é tipo muito ser humano no seu limite, ele está saindo de casa para gritar. Então eu sempre achei muito efervescente, muito bonito, assim. Pautas políticas que na minha cabeça a minha missão era dar voz a quem não tem, né? Através das minhas fotos. Essa era a minha missão quando eu era uma jovem fotógrafa, assim, no começo da carreira. E essa coisa de estar onde as pessoas não têm voz, tal, sempre me moveu. Quando eu vim a Brasília, essas 2 vezes, eu percebi que, na verdade, todas essas consequências que eu fotografo, as causas estavam aqui. Então, o que mais social do que você fotografar onde a vida dessas pessoas é decidida? E aí eu entendi que o que eu gostava nessas pautas não é o social, é política. Então eu sempre gostei de fotografar pautas políticas, mas eu fotografava as consequências. E aí para mim virou uma missão de falar sobre as causas. A sua segunda foto em Brasília foi do Bolsonaro? Foi a posse do Bolsonaro, isso. E a diferença entre fotografar Temer na correria? Foi a minha primeira posse, né? Então eu estava muito nervosa também, eu não dormi. Eu acordei, eu fui dormir à 00:30 e acordei às 4. Sem sono, assim, muito nervosa. E são muitas horas de espera, né? A primeira foto que eu fiz foi às 3:30 da tarde. Então, assim, até às 3:30 deu bastante tempo de tentar se acalmar, alguma coisa assim. Mas aí o que acontece é que, fotografando a política aqui em Brasília, entendendo as causas, e acho que a minha missão mudou. Porque antes era dar voz a quem não tinha, e hoje eu acho que é criar espaço para que essas pessoas sejam as suas próprias vozes, através da desmitificação da política pela imagem. Então, quando a gente pensa do tanto de analfabetos funcionais que tem no Brasil, quantas pessoas não conseguem ler um texto de jornalismo e entender o que está dizendo? Então, eu entendo que o meu trabalho é tentar informar o máximo possível pela foto, para que a informação seja mais democrática, chegue a mais pessoas e elas sejam suas próprias vozes, e que eu não tenha que ser o porta-voz delas, assim. Então, acho que minha missão mudou completamente por causa do jeito que eu comecei a enxergar a política, né? Antes eu tinha até um pouco, não, política eu não gosto, e depois eu entendi que não, que política na verdade é o que me move, né? O jeito que eu ando na rua é político, o jeito que eu converso com uma pessoa é político, o jeito que eu compro uma Coca-Cola é político. Então, assim, tudo que a gente faz, né? Nossas relações são todas políticas, né? Isso não é uma coisa negativa, isso é uma coisa positiva da gente enxergar que a gente tem esse poder dentro da gente, né? Como era a sua relação com o Brito? O Brito foi, para mim, a pessoa que deixou eu ser quem eu quero ser, assim. Sempre falaram para mim que as minhas fotos eram muita viagem, que eu viajava muito, que você usou, o que você bebeu, o que você fumou, sabe? Porque eu via significado em tudo, e eu sou muito deslumbrada com Brasília, eu não fui, eu sou deslumbrada com tudo, eu sou super curiosa, né? Nos detalhes, nos gestos e tal. E essa coisa de ver significado em tudo e tal, não sei o quê, eu sempre fui um pouco repreendida e um pouco zoada, assim, por causa disso. E o Brito foi quem me disse assim, não, você, é isso aí mesmo, entendeu? Você tá certa, você tem que ver significado em tudo, porque tudo tem significado, as coisas não acontecem por acaso. O que você está olhando é às vezes o que ninguém está olhando, e às vezes as pessoas falam que não, tal, não sei o quê, mas depois você vê que a história se desenvolve, né? O tal faz e guarda que o Brito falava. Faz e guarda, olha lá, você está vendo essa interação interessante? Faz. Faz e guarda é muito bom, né? Faz e guarda, faz e guarda. E essa coisa do fotografar para você, porque você está vendo a história e não porque o jornal vai publicar, né? Isso também para mim foi uma grande lição, porque antes era assim, às vezes até com uma pauta meio boba, assim, você fala, sei lá, o jornal quer uma foto disso aqui. Não, mas quantas fotos você quer? Né? Então hoje eu fotografo muito para mim e a Folha curte minhas fotos e publica minhas fotos, mas a cobertura eu faço muito para mim, assim, o que eu estou gostando de fazer, o que eu estou achando curioso, o que eu estou achando interessante, enquanto eu fotografo, né? E muito legal ter um jornal que publica minhas ideias. E o Brito, ele tinha essa coisa, ele tinha uma outra coisa que era muito legal, que era, ele cutucava assim e falava, Bilon, olha aquilo ali, Bilon, olha aquilo ali, Bilon. Aí tipo, que Brito, que...
olha aquele cara atravessando o salão para cumprimentar aquele outro ali, olha a moral que ele tá. Eu, nossa, é verdade. Ou, às Isso vezes, é muito Brito, né? olha a moral que esse cara tá. Aí outro era, ó, Biló, tá vendo? O presidente tá nem cumprimentando direito aquele ministro ali, ó. Esse aí não dura 2 semanas. Dito e feito. Brito falava que o ministro não ia durar, que o presidente perdeu a paciência, que o presidente não está prestando atenção no que o ministro estava falando durante o discurso. E hoje você tem você pegou essas coisas, você tem, porque, Bosco, uma coisa que eu acho interessante no que ela falou, é isso da imagem, porque a gente, né, aqui são 2 fotógrafos frustrados completamente, a gente não sabe fotografar, mas a gente tentou lá no passado, mas o jornalismo fotográfico, ele acessa um público maior. Porque a gente senta lá, escreve, chapur, não sei o que, escreve. O jornalismo fotográfico é exatamente isso que ele falou, ele é muito democrático, porque todo mundo vê, todo mundo entende, né? Você ali com a foto, você passa a notícia, né? E tem algumas peculiaridades assim interessantes, né? Eu estava comentando com a Mara mais cedo. Eu estou aqui em Brasília há muitos anos, eu cheguei aqui no final de 77, quer dizer, né? Peguei o governo Geisel, vindo do Rio. E não que a fotografia que fosse feita aqui, a cobertura fotográfica fosse ruim, não. Mas ela tinha uma diferença em relação às coberturas fotográficas de Rio e São Paulo, por exemplo, porque lá você já percebia a competição saudável entre os fotógrafos, né? O cara queria emplacar, no dia seguinte você ia para o jornal ver quem é que emplacou a foto, aquela foto do dia e tal. Então já tinha esse empenho, a busca por uma estética específica da cidade, enfim. Isso não existia aqui em Brasília. Na Cobertura do Poder era um registro, de fato, jornalístico, do que aconteceu. Então você pode até conferir isso, você vai ver nas imagens. E isso acaba... Isso tem um fim, um ponto final, com Orlando Brito. Né? Então eu costumo dizer assim, você tinha um tipo de fotografia feita aqui, de cobertura fotográfica, antes do Brito, e uma outra pós-Brito. E essa pós-Brito, por ter sido inclusive a que mudou, ela é uma escola, ele formou uma escola. Né? Isso acontece na música, em vários ambientes, nas artes plásticas, etc. Ele criou essa escola, que eu traduzo assim como a documentação do poder político. Não é? A melhor documentação que eu conheço são os dos fotógrafos de Brasília. E quem começou isso foi Orlando Brito. Então, eu posso imaginar para uma jovem fotógrafa que estava chegando aqui, o fascínio pelo Brito, porque todos nós somos fascinados pelo Brito sem sermos fotógrafos, né? Então, assim, aquela capacidade dele de, com uma foto, dizer o que eu não consigo escrever, ou levo, sabe, parágrafos e parágrafos para descrever, é um negócio muito assustador e interessante. Então, o que eu te pergunto é o seguinte, o cara chega em Brasília, é difícil ele não pegar essa escola do Brito. É compulsório. E com o tempo, você vai afirmando sua identidade visual, suas coisas e tal. O que eu quero te perguntar é o seguinte, você acha que você já está assim, com uma assinatura sua, sim. A partir desse início, dessa coisa? Como é que você descreveria isso? Eu acho que assim, na verdade foi mais uma convergência, porque eu conheci o trabalho do Brito, mas uma coisa que eu sempre digo é, você não sabe como é fotografar aquela cena, como é estar naquele lugar até você estar. Então uma coisa é eu saber as fotos do Brito, que eu pensava, tudo bem, fotógrafo de Brasília. Um grande fotógrafo de Brasília, mas eu não sabia como era a dinâmica daqui. Então, na verdade, a minha admiração por ele começou mesmo quando eu o conheci pessoalmente, porque eu comecei a dividir pauta. Porque aí eu entendia os ambientes que ele estava para produzir o material que ele produzia. Entende? Uma coisa é você falar, nossa, que foto linda. Outra coisa é você ver que a foto linda foi feita num lugar horrível, sabe? Aí você percebe o quanto que aquela pessoa é especial, né? Assim, lógico, que eu já admirava o trabalho dele, mas um fotógrafo de Brasília é bom. Ele é uma inspiração. Mas eu não diria que a gente tem a mesma linguagem, a gente tem a mesma forma de ler os cenários. Eu acho que é isso que é parecido. Porque foi isso que ele me incentivou a fazer. Que é, confia em você e confia na sua leitura. Então, ao mesmo tempo que você fala da escola Brito, é meio contra o que ele faz.
entendeu? Porque era justamente o que ele fez para mim foi incentivar a acreditar no que eu estou fazendo, a apostar na foto que eu acho certa e imprimir sua marca. Imprimir minha marca. Então, por exemplo, eu lembro uma foto que a gente fez uma foto muito parecida, e só nós dois fizemos, que é quando o Sérgio Moro foi pedir a demissão. Antes dele entrar na sala, depois eles mudaram o cenário, mas a gente chegou muito antes. Tinha uma cadeira, escrito ministro Sérgio Moro, na frente, e só a cadeira numa mesa, e assim, e tinha um fundo escuro, porque a luz estava mal feita, sabe, esses potes de cima. Eu olhei aquela cena e falei, gente, é isso, entendeu? É tipo o abandono, né, a escuridão. E aí eu fiz uma foto aberta dessa cadeira, a mesa vazia, assim, com a escuridão. E aí depois eles pegaram a cadeira, mudaram, tal, não sei o que, colocaram outras cadeiras, o Sérgio Moro entrou com mais um monte de gente do lado e tal. E aí depois eu fui publicar no meu Instagram, fui olhar o Instagram do Brito, a mesma foto. Então é uma coisa e fazia um ano e pouquinho que eu estava aqui, então é uma coisa eu olhei aquilo e aí insegura no começo, eu teria olhado, visto que ninguém está fazendo e talvez teria pensado, que besteira. Sabe? Que besteira, sabe essa coisa da curiosidade? E ele me incentivou a não pensar no que besteira. Então acho que... Faz e guarda. Faz e guarda. Então acho que não teve tipo, a hora que eu larguei. Eu acho que desde o começo... Você já entendeu aquilo aquela caminhada de uma outra forma. Exato, porque ele incentivava a fazer assim, entende? Acho que a principal lição dele para mim foi... E eu sempre fiquei muito curiosa com os bastidores do poder. E era uma coisa que eu acho que também tem muito no trabalho dele, que era justamente isso. Por exemplo, ele me falava, esse plenário aqui, ó, isso aqui é tudo teatro, todas esses dois são feitas naquele café. Essa foi a maior lição. Acho que foi uma das primeiras fotos que eu gostei de fazer, foi uma feijoada que teve durante uma votação, uma sessão aí. E aí eu falei, entendi, que eles estão todos se matando, aqui tá todo mundo comendo feijoada, dando risada, vendo o jogo. Vendo o Brito e acompanhando, eu tive a honra de conhecê-lo também há alguns meses aqui. Eu fiquei muito feliz na época, eu falei, meu Deus, é o Orlando Brito que eu estou encontrando nos corredores, nas pautas, e é isso mesmo. E você fala, por exemplo, do pequeno, do lugar feio e a foto belíssima. E na verdade também é o instante, né? E a foto que viralizou sua sobre a pasta do depoente do Jean Lawande, é isso, é um instante em que ele fecha a pasta. Então, nesse sentido, é muito cruel para o fotógrafo, porque ele tem um segundo, às vezes, para a foto da vida dele. A gente no texto, muitas vezes, refaz na televisão. Não tem como recuperar. Pois é, já tem outras possibilidades. Agora na foto é aquele instante. Como que é isso para o fotógrafo? Há uma apreensão nesse sentido? Eu quero fazer a foto naquele segundo. Como é que foi essa foto que viralizou? A coisa do instante é meio mágico, né? Porque você sabe que você tem a foto. E é engraçado que eu sempre digo que as suas melhores fotos você não vê, porque o obturador está fechando, né? Então, você nunca vê a sua melhor foto, você vê um micromilésimo de segundo antes. Mas a foto em si, você não vê, porque o obturador está fechando. Agora com as novas mirrorless, não, ela só faz você vê. Mas com as de espelho, você não vê a foto, né? Eu acho isso muito mágico, que você nunca vê a sua foto. É adrenalina pura, né? Eu acho que é por isso que os fotógrafos são tão desse jeito, assim que são. Porque você está sempre buscando esse instante, né? E ele também não vale nada. E ao mesmo tempo, depois que você fez, ele não vale nada, sabe? Você já fez, está feito. Eu sou uma pessoa que tem uma relação muito arrastada com o trabalho, no sentido de tudo eu postergo. Então, para mim, a fotografia é perfeita, porque está resolvido. Eu fiz, está feito. Não preciso fazer mais nada, está feito, resolvido. E acho que essa coisa do esperar, né? Acho que o grande segredo da fotografia é a paciência. É você saber esperar horas. É mais transpiração do que inspiração, talvez. Um equilíbrio disso, sim, né? E prática. Você saber o que você está buscando. Muita gente fala muitas vezes das minhas fotos, tipo, nossa, que sorte. Gente, ninguém tem tanta sorte assim. Se eu tivesse tanta sorte assim, eu apostaria na loteria. Sabe? Não é sorte. É você saber o que você está buscando e ter paciência para esperar. Você precisa um pouco da oportunidade, a coisa precisa acontecer? Precisa. Mas assim, não adianta nada a coisa acontecer, você
não está preparada para registrar, ou não Qual saber é a o que história você dessa quer. foto do Lawande? Foi isso? Foi isso. Essa foto é exatamente isso. Essa foto, na verdade, eu estava numa outra cobertura, que é do Plano Safra Geral, do Palácio. E aí, estava na pauta, né, na polêmica, e essa parte da manhã eu estava sozinha na cobertura, e eu falei, não, vou dar uma passadinha na CPI, só para fazer um registro ali do cara falando, só para a gente ter algum material. Se tiver acontecido alguma coisa muito, que eu não tenho a foto, paciência, não tenho, eu estava em outra cobertura, mas vou ver o que eu consigo recuperar, o que eu consigo ali de interessante, tentar. Comecei a ler resumo do que já tinha acontecido para entender qual é o clima da CPI, né? Quem é esse cara que está depondo? A gente está gostando dele? A gente não está gostando dele? Sabe? Quem que é? O que ele está falando? Ele está falando coisas interessantes? Ele está mentindo? Ele está falando a verdade? Ele está defendendo uma narrativa ou ele está apresentando fatos? Né? Então, assim, dei uma lida para entender qual é o contexto do que estava acontecendo, porque eu estava em outra cobertura. Um resumão ali, entendi quem ele era e entrei, eu tinha alguns minutos antes do recesso, eu cheguei já era quase 1 da tarde. Intervalo da sessão. No intervalo da sessão para o almoço, né? Então, eu cheguei já quase em cima, era 12:00 e pouco já, assim, muitos, talvez 12:30. Eu cheguei, aí fui lá, fiz umas fotos dele e tal, e aí eu percebi que toda vez que alguém ia fazer uma pergunta, ele virava um papel. E esse papel dava para ver que tinham várias fotos de vários deputados, dá para ver assim, que eram fotos institucionais, assim. E eu comecei a tentar enxergar pela câmera, pela tele, né, é uma 400, pega bem longe, tentar enxergar que era isso, né, e aí eu percebi que alguns nomes estavam grifados, e alguns nomes tinham uns comentários do lado, e asteriscos, e aí eu fiquei, tá, o que são esses asteriscos, o que são esses comentários, né, e tentar decifrar a regra do que está grifado e do que não está grifado pelo que está escrito, né? Então, isso quebra-cabeça da lógica do que está escrito ali. E aí, eu tentando fotografar, eu vi, tinha Magno Malta, Eduardo Bolsonaro, alguns outros deputados petistas estavam grifados. E aí veio a última pergunta, eu estava ainda ali tentando fotografar, e aí veio a última pergunta e ele foi fechar a pasta. Aí ele só fez assim, fruft. Só que eu estava fotografando a pasta nesse exato momento. Então, quando ele fez assim, eu vi, né? Então, tá aqui, então, ele estava com a folha aqui, aí eu só olhei e aí eu fiz a sequência fechando. Aí são umas 4 fotos, 5 fotos da sequência dele, é uma rajada, né, de entrar. E aí eu olhei, porque estava letras garrafais, falei, ele tem uma lista. Tem essa coisa assim, é claro que sorte também todo mundo precisa ter, mas essa exposição que você fez aqui, quer dizer, para mim, assim, dá a ideia de que o fotógrafo, ele é um caçador. Né? Tá caçando. Você não precisa sair com um objetivo específico. Hoje eu vou pegar aquela intimidade de fulano. Não, você vai no ponto. Porque uma diferença também, para o fotógrafo de ontem, vamos dizer assim, o de hoje, nesse contexto da política, é que antigamente você percebia assim, não havia muito compromisso do fotógrafo de estar acompanhando o processo político, de estar bem informado sobre o que está acontecendo e tal. Hoje, já de uns anos para cá, isso é um quesito essencial, porque se você não tiver isso, né, você não tem a capacidade de contextualização. E aí como é que você vai fazer essa foto, que ela está ali, olhando e fala, é aqui, que é a foto da mesa onde o Sérgio Moro deveria sentar. Você vê que ela fala, eu fui ler para saber quem era o cara que estava... que ia depor. Porque, como disse o Afonso, aquela mesa que era do Sérgio Moro, 3 minutos depois ela não estava mais ali. E a pasta do cara dobrou, acabou. Então, existe uma caça. Né? E acho até que o fotógrafo tem um pouco a sensação do caçador, né? Só que ele não precisa matar ninguém. Eu acho que... Depende, né, não, pode matar uma reputação. Pode matar uma reputação, um cargo, pode ter... Está dando merecimento, né? Eu acho que vem também um pouco da tecnologia. Muita gente diz que o fotojornalismo está morrendo com a fotografia de celular e tal, não sei o quê. Eu discordo disso completamente. Eu acho que no mundo em que a gente nem tem tempo de ler um livro, nem um texto, nem ver um vídeo de 15 segundos, uma foto tem um potencial muito grande informativo. Só que o papel da fotografia antes era o registro do real, digamos assim. O que a gente chama de registro do fotojornalismo, que é isso aconteceu, essa pessoa estava lá, pá, né? E hoje, com os celulares, você não precisa mais desse registro do isso aconteceu, isso existiu. Tem milhões de formas. Hoje o que você precisa é de uma interpretação
da informação, que é o que o bom fotojornalismo faz, é a interpretação da informação. E não um registro, porque o que é o real também, né? O registro do real. O que é o real? Então, a interpretação da informação pela subjetividade, né? Então, eu sempre brinco, eu falo assim, mas o papel do jornalista é informar objetivamente. Talvez do jornalista escrito, mas não do fotojornalista. O fotojornalista, o papel dele também é informar subjetivamente. Pelo contexto, pela luz, pelos gestos. Às vezes o gesto ali não é o gesto que realmente foi, digamos assim, mas é um gesto que significa alguma coisa. Então, não é mais um registro. É uma interpretação da realidade, né? Então, acho que com o avanço da tecnologia, o papel do fotojornalista muda, porque ele não é mais necessário para dizer que o carpete é verde e o céu estava azul. Isso não é mais interessante. É por que o carpete estava verde? O que significa o carpete estar verde e o céu estava azul naquele dia? Nesse sentido, é até uma libertação. O fotógrafo pode explorar mais. Eu acho que a gente é uma valorização da profissão. Eu acho. Que aí você percebe que você precisa do contexto político, você precisa entender o que você está fazendo, né? Que antes chamavam fotografia de borracharia. E hoje em dia não tem mais espaço para fotografia borracharia. Hoje em dia você precisa saber o que você está buscando, você precisa saber o que você quer, você precisa saber o que está acontecendo. Então, eu acho que para mim isso valoriza a profissão e dá mais espaço para você brincar, né? Porque para mim a fotografia é uma grande diversão, um grande playground. Eu entro no palácio, entro no congresso e falo, bom, o que a gente vai fazer hoje? Qual é a sua rotina para isso? Bom, à noite, né? Começa na noite anterior a minha rotina. Eu leio as agendas, né, as agendas do presidente, vejo se, por exemplo, hoje como somos em poucos, a agenda, por exemplo, do Lira e do Pacheco, eu deixo para cobrir quando é alguma coisa que é relevante nacionalmente naquele momento mais gritante, mas normalmente a agenda do presidente é prioridade, né? Tem as pautas do jornal, né, então a pauta do jornal também é na noite anterior. Então, na noite anterior, eu já sei mais ou menos... Como é que vai ser o seu dia? Onde que meu dia vai estar encaixado fixo, digamos assim, né? Aí de manhã eu acordo, leio jornais, vejo o que os jornais deram e o que os jornais estão dando, porque tem muita coisa que os jornais deixam para dar de manhã. Principalmente a ação de pé da Polícia Federal, por exemplo, é sempre de manhã cedo, então você tem que estar sempre ligado e ver alguma coisa. Se for alguma coisa urgente, eu tenho uma higiene de equipamento, né? Tem que estar sempre pronto. Então, minhas baterias estão sempre carregadas, minha câmera está sempre montada, o laptop está sempre carregado, está sempre tudo prontinho para pegar aí, né? O meu companheiro até fala, né, que eu saio de casa muito rápido, porque eu aprendi a sair de casa muito rápido, assim, né? Uma necessidade. Isso é muito bom. Isso é muito assim. Eu ficaria zonzo, porque eu sou assim, eu demoro 5 minutos para perceber, porque, o que aconteceu aqui? A pessoa já está no mundo, né? Mas eu queria te falar uma coisa, Bela, te perguntar uma coisa. A gente falou aqui de Brito, são pessoas que todo mundo na sua profissão topa pelo meio do caminho e tudo, que são personagens ali de um enredo. Mas a gente percebe quando a pessoa já tem uma intimidade com o assunto, aquela coisa que vem lá de dentro, que vem, a gente às vezes não explica por que eu estou aqui, como é que começou isso, né? Se a gente vê num músico, a gente vê num ator, numa atriz, num artista plástico, não é? Então eu te pergunto assim, você tem muito isso, porque a gente sente pela sua exposição e tal. Então eu te pergunto, quando é que você sentiu quando é que você escolheu fazer fotografia? Como é que você decidiu isso? O que você sentiu? Quando foi isso? Bom, eu cursei jornalismo na PUC, né? E eu entrei no jornalismo, na verdade, porque eu queria ser escritora, eu queria escrever um livro. Eu escrevi, né? Mas escrevi com imagens, com luz, né? Fiz o meu livro. Livro que a Gabriela está lançou agora, né? Recentemente. Eu já li, eu tenho o livro que tem coisas... Ali tem exatamente isso que você falou. Tem a história recente em imagens. 2013 a 2023, né? É um arco político, né? Pegou que inclusive agora você viu várias comemorações, né? Enfim, registros dessa época, que começa lá com as manifestações. Em junho de 2013. E o livro mostra exatamente isso. Que minha história se misturou com a do Brasil, né? Porque eu peguei as manifestações de junho em São Paulo, aí eu vim para o impeachment, né? Que foi a coroação de todo o processo das manifestações. Aí depois Bolsonaro e aí depois posse, 8 de janeiro. Então, na verdade, minha história se misturou um pouco aí.
que é muito interessante. Eu acho que talvez eu persegui talvez um pouco a história, talvez. Então, a sua pergunta, né? Então, eu entrei em jornalismo porque eu queria ser escritora. E aí eu percebi que eu passava muito mais tempo no laboratório fazendo o trabalho dos meus colegas e trocando por meus trabalhos de texto. Então, meus colegas, desculpem, professores, meus colegas entregavam meus trabalhos de texto e eu fazia de fotografia deles. E aí eu sempre trabalhei desde o primeiro ano. Eu trabalhava desde antes da faculdade, mas o primeiro ano eu trabalhei numa agência de fotojornalismo. Fiz vários estágios, trabalhei em muitas coisas, assim, trabalhei com texto também. Fui experienciando, usei a faculdade para experienciar. E aí o primeiro ano da faculdade eu trabalhei com fotojornalismo, numa agência, tipo, que você mandava umas fotos, eles vendiam, então eu ganhava por foto vendida. E ganhava muito mal. E aí eu lembro que quando as pessoas perguntavam para mim assim, mas e aí, Biló, o que você está fazendo, né? O que você está fazendo, o que você está trabalhando e tal? Eu falava, eu sou fotojornalista. Eu achava a profissão mais legal do mundo, assim, a coisa muito linda. Achava? Assim. Você não acha mais? Eu acho menos glamourosa, eu acho. Eu acho menos glamourosa. Mas ela é real. Ela é real, é. Palpável. E aí eu comecei a... Quando eu me formei, depois de todas essas experiências que eu tive, eu falei, vamos ser sincera comigo mesma, né? Eu falo muito sozinha, vamos ser sinceras, Gabriela. O que foi que você mais gostou? Você ficou aí 4 anos trabalhando aqui, trabalhando ali, mas de tudo isso, você pode escolher, né? Eu tenho o privilégio de ter uma família que falou assim, de fome você não morre, né? É um privilégio isso no Brasil. Então eu posso escolher fazer uma coisa. Então de tudo que você testou, o que você mais gostou de fazer? Fotojornalismo, porque a relação com a fotografia é uma relação, primeiro, de você tem uma desculpa. Eu sou fofoqueira profissional, né? Você tem uma desculpa para estar nos momentos históricos, porque você está trabalhando, entendeu? Você não está fazendo fofoca, você tá trabalhando. Você é essencial ali. Eu sou essencial ali, Tem entendeu? essa sensação também. Todo jornalista tem essa sensação. Exato. O que seria desse fato se eu não Se eu estivesse estivesse ali? aqui, Então é uma coisa de perseguir a história e de uma relação com a minha própria mortalidade, né? Porque a partir do momento que você imortaliza a história, você está se imortalizando também. Você está imortalizando o seu olhar ali. Então é uma relação um pouco até... Agora, A gente vai ter que encerrar aqui, porque está fechando o congresso. Mas eu posso rapidamente, eu achei muito legal a história que ela contou pra gente do sobrenome, da onde vem o sobrenome Biló. Aí eu queria que você contasse pra gente, Gabriela Biló é um nome artístico, como funciona? Nome artístico. Minha mãe me chamava de Bibelô quando era pequena, e Gabriela, Bibelô, Biló, ficou Biló. E aí eu estava num colégio pequeno, todo mundo chamava de Biló, 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 e... Um dia apareceram as redes sociais e aí eu coloquei Gabriela Toso, que é meu nome, e ninguém me adicionava como amigo, porque ninguém sabia quem era Gabriela Toso. E aí eu coloquei Gabriela Biló para fazer amigos nas redes sociais, para as pessoas poderem me adicionar. A gente tem que encerrar e eu queria que você falasse para a gente um pouco mais da sua foto. Quais as fotos que te deram mais alegria e se tem alguma foto que teve uma repercussão que você não gostou, ou que você não gostou da foto, ou que te deu alguma tristeza, enfim? Essa pergunta. Pergunta cruel, são muitas fotos. São muitas fotos. Muitas fotos minhas me deram alegria, mas é que é complicado falar da alegria, porque às vezes... A foto é triste. A foto é triste, mas Então vamos usar outro nome. Assim, você falou, putz, fiz um trabalho bem feito. Fiz um trabalho bem feito. Eu acho que uma foto minha que eu gosto muito, mas que fotos que eu gosto muito. Eu gosto muito da minha cobertura da posse. Gosto Do muito. Lula. Agora, Posse do Lula. Eu gosto muito da minha cobertura do 8 de janeiro. Eu acho que eu fiz um trabalho muito bom no 8 de janeiro. Que eu cheguei em casa, olhei e falei, tá, fiz o melhor que eu pude e o resultado me agrada, né? Que é muito difícil, eu sou muito autocrítica. Mas eu gostei, fiz um bom trabalho, então sou muito feliz com o meu trabalho do 8 de janeiro, né? Não com as fotos. E gosto muito de uma foto que eu fiz do Bolsonaro, foi quando teve a eleição no Congresso, que tem o Pacheco, o Lira e acho que é o Ramos, o ministro, do lado,
sem máscara, o Bolsonaro sem máscara, o Pacheco e o Lira com máscara, e é uma foto muito rara de se fazer, porque eu estou de grande angular embaixo do presidente, e eles estão com as mãos cruzadas, assim, parece um funeral, parece que você... Foi bem na época do Idaí no Socoveiro. E é uma foto muito rara, de grande angular, tão perto de um presidente, com os 3 presidentes ali alinhados, e naquele momento que o Brasil está vivendo, os 2 de máscara, Bolsonaro sem máscara. Então essa é uma foto que eu olhei e falei, essa foto é boa, sabe? Essa é uma foto boa. Assim, então essa é uma foto que eu particularmente gosto muito. Tem alguma foto sua que viralizou e que te surpreendeu de ter viralizado? Que me surpreendeu, não. Tem uma que viralizou, assim, que foi negativa para mim, foi a foto que eu fiz com múltipla exposição do Lula, né? Que é aquela que aparece. Que tem o estilhaço na frente, que aí eu cheguei a sofrer ameaça de morte, né? Por causa Sério? daquela... aí eu acho que, assim, primeiro que a galera entendeu tudo errado, né? Quando você ataca um fotógrafo desse jeito e, tipo, tenta descredibilizar nesse sentido, assim, pra mim tipo, a galera entendeu tudo errado. Você recebeu ameaças por conta daquela foto? Sim, ameaças de morte, assim. De que? De bolsonaristas ou de... Não, de lulistas, Bosco. Mas é interessante porque essa foto... Agora me lembrei da foto. Essa foto é uma foto, por exemplo, que alguns bolsonaristas viram e falaram, é claro que tinha que ser uma petista, né, fazendo essa foto, porque o Lula aqui é a vítima, porque aqui ele significa a democracia, porque nessa foto ele não é o Lula, né, ele é a democracia. Então, ele está muito poderoso na foto. Então, e aqui é o Lula sendo vitimizado, ele é a democracia. Então, é interessante porque essa foto causou raiva ódio nos dois lados. É aquela máxima, se desagradou os 2 lados, está no caminho certo, né? Certo. Exatamente, mas aí essa teve uma repercussão. E é belíssima aquela foto. Eu particularmente gosto, não é uma das minhas fotos favoritas, mas é uma foto que eu gosto, e eu só lamento que tenha descambado para um lado de violência, né, assim, que eu acho que foi completamente desproporcional, mas eu entendo que quem se sentiu ofendido, porque é uma foto, ela não é uma foto violenta, mas ela é uma foto que retrata a violência. Exatamente. Então, o dia que também a gente vê o retrato da violência ficar impassível, aí também acho que acabou, entendeu? Então, também entendo a reação ter sido violenta, porque é uma foto que retrata a violência. Então, que bom que as pessoas não estão passíveis quando elas veem o retrato da violência. Né? Continue fazendo esse belo trabalho. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada. Esse acesso aos poderes é tão restrito, então é importante ter alguém para ampliar isso, publicizar para mais e mais pessoas, né? Olha, e quem quer acompanhar você, suas fotos, acompanha no Instagram, que eu te acompanho no Instagram. E além do Instagram? Instagram, Twitter e na Folha. E a Folha de São Paulo, lógico, que publica belamente as fotos dessa moça. Muito obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada mesmo pelo convite. Obrigada.